Show. Vamos lá. Tirar print disso daqui. Deixa eu compartilhar com você uma apresentação. Mostrar minha tela mesmo assim. Vou apresentar outra coisa. Encodo. Você está vendo essa tela do rabisco? Aham, Tá. aham. Agora vamos para a pastazinha de pontos. Tá. Aqui eu consigo marcar mais fácil. Deixa eu fazer um teste. Tá funcionando. Vou conectar minha mesa digitalizadora aqui. Sempre esqueço de falar isso. Antecedência. Por exemplo, você está vendo isso daqui? Aham. Isso daqui é essa área de pavimento aqui. Ah, por que é vezes 2? Porque tem essa área de pavimento tanto aqui quanto aqui. Se você for aqui, você vai ver que esse 3. Ah, o que ele faz aqui quando ele faz esse 0,5 mais 0,12 sobre 2? Na verdade, ele aproxima o que seria a área desse trapézio por um retângulo com a altura que é a média entre as duas pontas. E duas vezes porque a gente tem isso dos dois lados. Aí isso daqui eu teria a área disso daqui, multiplico pelo peso específico de pavimento, que aí eu chego na carga linear. Repavimentação, eu tenho por padrão, que é isso daqui, 2 kN por metro quadrado. Então eu multiplico pelo comprimento. Você vai ver que esse 360 mais 360 é esse 720 aqui. E eu chego nessa carga de 1440. Revestimento passeio, mesma coisa. 2 metros, tá vendo que aqui é um retângulo? Essa área desse retângulo aqui, 5 centímetros por 200 centímetros, tá aqui. Multiplica pelo peso específico do revestimento do passeio. O guarda-rodas, esse daqui é o padrão dele. E o guarda-corpo também, isso daqui é um padrão dele. Fez sentido agora isso? Para você? Alô? Tá ouvindo? Tava bloqueado. Uhum. O guarda-rodas multiplica por 2, porque o guarda-rodas, no caso, é os dois que seguram o carro, né? Isso, E o seria guarda-corpo que seria é o que tá. o guard-rail, né? Aham. Guard-rail E o não, né? guarda-corpo tá. Essa mureta aqui de contenção. Aham. A minha dúvida tinha sido mais naquele 0,05 mais 0,12, que eu não tinha entendido por que que... Ela pega como se fosse uma média desse retângulo aqui. Ela faz um retângulo tentando aproximar nesse trapézio. Aí ela faz a altura desse retângulo ser a média entre as duas pontas. Sempre que for a altura diferente, faz isso? O pavimento vai ser altura diferente porque tem que ter caimento por questões de drenagem Ah, e por questões de superelevação, de essas coisas. E então sim. e poderia ser 3 valores ali de altura ou não? Como assim ter valores de altura? Poderia ter 3 alturas. Se você tiver numa super elevação, sim. Se você tiver um trecho de super elevação, sim. E aí eu somo os 3 valores e divido por 3? Ou não? Uhum. Espera aí, só deixa eu aceitar a Lara aqui. Boa noite, Lara. É... Não, aí o que você poderia fazer é continuar fazendo dois trechos, né? Ah, ok. Eu continuar fazendo dois trechos.
Ou se fosse uma coisa Entendi, contínua, fazer como se fosse a média disso daqui tudo. entendi. São as opções. É, então foi isso. Aí depois a parte de temperatura eu Uhum, não sei. Não tá. entendi nada. Mas pode perguntar a Lara, né? Porque como a minha não é a específica. Deixa eu começar a apresentar a tela inteira, que sempre que eu Eu não apresento. tô com dúvida, não. Entrei só pra ouvir A dúvida Ah, ali ok. isso. é bom também, é bom. Tá. Então vamos seguir avançando aqui, né? É. Então, a gente vai avançando. Aí começa a parte de variação da temperatura. Uhum. Variação da temperatura só vai fazer efeito nas estruturas em estruturas hiperestáticas. Tá. Isso tá ok para vocês, né? Ou tem dúvida nisso também, nesse conceito? Eu não sei exatamente por quê. Tem um motivo? Tem. Veja bem, a estrutura isostática, ela vai permitir que que o elemento se deforme e não vai travar ele, né? Quando você trava Aham. ele, numa estrutura hiperestática, você vai impedir que ele se desloque. Se você impede Ah, que uma força que ia fazer ele se deslocar, deslocar não, né? De deformar, na verdade, né? Faça ele segura aquilo, ele segura isso, então vai gerar um esforço interno. Tem um esforço interno que está impedindo que ele deforme, né? Ou que limite a entendi. deformação dele. Entendi. E que é essa questão aqui, tá vendo? Essa deformação vai acontecer sem nenhum problema. As deformações são livres nas isostáticas. Na Aham. hiperestática, não. As redundâncias de apoios vão vai segurar esse tranco. Quando segura esse tranco, se está impedindo que uma deformação se desenvolva ou se está limitando que ela se desenvolva o máximo que ela poderia, é porque a estrutura está fazendo algum esforço para isso. Se a estrutura está fazendo Entendi. algum esforço, gera-se algum esforço interno em decorrência da variação de temperatura. Essa é a lógica. Entendi. Aí o que, que a Fez gente tem sentido. aqui, basicamente, a ação da variação de temperatura, né? Vai existir isso que a gente vai chamar de gradiente de temperatura, que, no Uhum. fundo, a grande questão aqui vai ser calcular e chegar nesse, nesse gráficozinho de gradiente de temperatura. Depois dele a gente aplica algumas formulazinhas para saber os esforços decorrentes desse gradiente. E aí a norma vai trazer alguns processos, alguns simplificados e alguns mais trabalhosos para a gente calcular esse gradiente de temperatura. Aí vai ter o método um, o método 2. O método um é o simplificado, se não me engano. Que vai considerar uma variação linear. O que que isso significa? Tá vendo que esse método 2, a ação da temperatura, ela vai variando na ponta lá de cima, ela tem um valor máximo. Aqui, depois de uma certa H1 vai ter um valor 2, aqui ela vai zerar, aqui ela vai ter um certo valor. O método 2 ele esboça uma coisa mais robusta. Mais robusta não, né? Mais desenvolvida. Enquanto o método um vai chegar numa coisa simplificada, vai chegar numa coisa linear. Igual essa variação não uniforme aqui, esse texto de variação não uniforme, né? Aqui são algumas tabelas que a gente vai usar no meio do processo de cálculo disso. E no fundo, o, o que que vai. Eu falei que isso vai. As restrições, as redundâncias de apoio geram restrições, essas restrições, como limitam deformação, é porque está sendo feito algum esforço interno. O esforço interno, em geral, é de flexão. Esse esforço interno, em geral, é de flexão. E aí a gente vai calcular essa variação não linear ou linear, né? Só que o que acontece? Apesar que a gente vai ver o método 2, que a gente calcula essa distribuição não linear. Apesar de calcular uma distribuição não linear, depois de calcular a não linear, a gente lineariza, tá? É um pouco contra-intuitivo,
que a gente vai fazer um processo mais complicado para depois linearizar, é um pouco contraintuitivo, mas é o processo. Aqui está um pouco das integrais que a gente usa no processo. A gente não vai usar as integrais em si, mas é daqui que vem a teoria das tabelinhas que a gente vai fazer, né, que a gente vai usar. A equação do gradiente de temperatura, uma coisinha. Aqui, isso daqui é das simplificações que a gente vai usar para não ter que fazer aquelas integrais. Daqui a pouco a gente vai pegar um exercício, isso vai fazer mais sentido. Estou passando aqui mais só para não deixar nenhuma ponta solta. Uhum. Ah, tá. Isso daqui é importante. A gente tem que escolher primeiro a seção da viga que a gente vai analisar isso, né? Então, Uhum. por exemplo, tá reflexo, esse pronto estourado. Uhum. O... A gente vai ter um critério para escolher esse BF, por exemplo. Tá vendo esse BF superior, esse BF inferior? Uhum. Esse BF vai ter o critério da mesa colaborante, um pouco parecido com o que já foi feito antes. E a gente vai chegar nesse exercício de seção celular. Só que isso daqui é um pouco a visão, essa parte da seção moldada em loco. Isso daqui é um Uhum. pouco para de olhar só para uma dessas vigas, é do método simplificado. O método completo a gente olha para a seção como um todo. Vai fazer Tá. sentido isso quando a gente for fazer o exercício. Tem esse exercício resolvido aqui no slide, só que eu vou lá pro Uhum. meu material, que eu resolvi isso no período passado, e eu acho que está um pouquinho mais destrinchado. Ah, ok. Destrinchado não, né? Mais com cara de exercício feito à mão do que memória de cálculo, digamos assim. Acho que vai ser um pouco Porque mais eu vi isso didático. daqui e eu fiquei muito confusa. Meu É, Deus do céu. mas é confuso mesmo, tá? Esse daqui é exercício de fora. Eu quero exercício, mesmo exercício de sala. Eu acho que eu fiz exercício de sala. Deixa eu confirmar aqui. Exercício antigo. Eu não fiz o exercício de slide. Ah, fiz sim. Esse daqui não é do slide. Eu acho que é bem parecido. É parecido, mas não é do slide. Mas enfim, o processo vai ser o mesmo. Mas é outro Aham. exercício. Mas o processo é o mesmo. Primeiro a gente vai calcular a, aquela questão da mesa colaborante, tá? Aham. Que é isso daqui. Aí, isso daqui é o que a gente já é o que a gente fazia lá em concreto também, tá? Tá. Só que tem uma questão aqui também, tem a questão de qual que é o valor que a gente usava de vão efetivo lá em concreto armado, que eram os valores que a gente usava aqui, né? Esse 13, Aham. por exemplo, lá ele era o comprimento do vão efetivo. Isso aqui, esse 1L, Aham. ele serve estritamente para esse caso em que vocês não estão vendo aqui, mas o enunciado antes falava que era uma viga isostática. Por quê? Ah, tá. Essa distância ela vai variar conforme o trecho de momento positivo da viga. Eu acho que eu tenho isso melhor anotado aqui. Deixa eu ver. Nossa, isso aqui só tem coisa da P2, né? Eu devia ter anotado isso, cara. Não anotei. Isso aqui é só coisa da P2. Deixa eu ver se eu tenho anotado isso melhor em algum cantinho aqui. Acho que não tem anotado. Mas de qualquer forma, eu acho que tem um slide dela que ela explicita isso também.
Uhum. Mas basicamente, quando a gente tem, pensa num diagrama de momento vetor, é diferente para cá a gente calcular a mesa colaborante no trecho isostático que tem dois apoios, por exemplo, e o diagrama é esse daqui, que a gente pega o comprimento efetivo sendo isso daqui, Uhum. do zero daqui até esse zero. Só que quando a gente resolve uma hiperestática, por exemplo, a gente considera que o diagrama vai ser uma coisa aqui assim. E a gente pega o comprimento de chão efetivo, que na verdade é isso daqui, né? Uhum. Do zero daqui até o zero daqui. A gente estima que isso daqui é 0,15 do comprimento desse vão, né? 0,15 de L1. E que esse segundo trecho aqui também é 0,15 de L1. Então, se eu fosse calcular para um caso que fosse que o esquema estrutural fosse isso daqui, esses valores que a gente usava o comprimento de um efetivo lá em concreto 1 e que aqui a gente está usando esses valores que a gente está chamando de A, Uhum. não seria L, seria 0,75 de L, né? Uhum. E não para por aí, tem que tomar cuidado que ainda tem um terceiro caso que vai ser 0,7 de L. Porque notem que eu falei que esse 0,15 de L vai ser quando acontecer esse caso aqui. Agora considera que a gente tenha três vigas, né? Três vigas não, que a gente tem uma viga contínua com três trechos. Isso daqui ficaria assim. Isso daqui teria um 0,15 para cá, um 0,15 para cá, e aqui no meio sobraria desse trecho de 0 a 0, 0,7 desse comprimento de L todo, né? De apoio a apoio. Então é importante ter essa noção desse 0,15 aqui e saber como trabalhar isso, porque senão você vai pegar o comprimento de fome efetivo errado. Tá. Mas aí calcula a mesa colaborante, você vai ver o valor, e aí você vai ter que ver, aqui eu só tenho que calcular superior porque não é uma seção celular. Se fosse uma seção Uhum. celular, eu teria que calcular superior e inferior. E aí vai acontecer uma coisa que é relativamente estranha, mas é assim que a gente faz. Aqui a gente tem duas vigas na seção, correto? Uhum. Então considera que o que eu calculei foi uma mesa colaborante aqui. Uhum. Aqui também vai ter outra mesa colaborante. Cada uma delas tem de largura aqui os seus 2,95 metros. Quando a gente vai fazer a conta do gradiente de temperatura, a gente vai misturar isso. Misturar no que sentido? A gente vai ver as duas sendo somadas numa seção só. Então, o topo aqui, na verdade, ele vai ter o dobro desse tamanho. 2,95 com 2,95 vai dar 5,90? Deixa eu ver se eu ainda sei fazer conta de cabeça. Acho que é 5,90. Isso, 5,90. Dá 5,90. Isso daqui também. Aí aqui embaixo, esse BW. Esse BW, o enunciado me diz que é 0,40. Então, aqui vai ficar com 0,80, por exemplo. E a gente constrói esse. O valor daqui também, teria que ver. A gente constrói que vai Ah, tá. ser. Você junta as duas e fica em uma só. Junta as duas e fica em uma só. Que vai ser todo o processo que eu fiz para chegar nisso daqui, tá? Isso daqui já é o desenho com esses valores somados certinho. Com as Tá. duas vigas juntas. É por isso que aqui tem 5,90. Apesar que cada viga, quando a gente faz a mesa Aham. colaborante, fosse de 2,95. Ah, tá. Tá. Esse A, B, C, D é da onde?
Que ABCD? Lá do enunciado, que tem a tabelinha. ABCD. Ah, é O porque que é tinha uma isso? outra figura junto, que não veio Ah, aqui. ok. Mas era a questão se eu não me engano, era a questão do tamanho dos balanços. Ok. Se eu não me engano, era a dimensão de balanço. Se eu não me engano. Ok. Vamos avançar. Ah, deixa eu ver outra coisa aqui. As espessuras de pavimentação, isso é uma coisa que vai depender da altura dessa, dessa viga aqui, tá? Essa viga, Uhum. ela tem 1,10, mas a altura da viga no geral você tem que lembrar que é o todo, né? Não é só esse H-viga, é o H-viga mais o H-sup. De qualquer forma, aqui o H-viga já daria 1,10, né? Já daria maior que 80 centímetros. Então a gente vem nessa tabelinha e Uhum. baseado numa espessura de revestimento que ela der, a gente vai ter a noção desse gradiente aqui. Tá vendo esse 10, esse 2,5, esse 2? Uhum. Todos É daquela eles tabela? vieram dessa tabela porque o enunciado me dá o H de pavimento, a espessura do pavimento. O Uhum. enunciado me dá a altura da viga. Eu venho nessa tabela, vejo para essa altura de viga, para esse espessura de pavimento, eu vou ter esses valores aqui, né? 10, 2,5 e 2. E aí, baseado naquilo que eu mostrei no slide agora há pouco, a gente monta isso daqui. Agora, a nossa questão vai ser fazer todas aquelas contas, que eram aquelas integrais complicadas, que eu falei que a gente vai fazer uma tabelinha de simplificação daquilo, para linearizar isso, e a partir dessa linearização, calcular os esforços que vão ser gerados pelo efeito da temperatura nessa estrutura. Esse desenho que você fez, como que faz? É tipo, Esse daqui 10. É. é aquilo que. Deixa eu voltar para o slide. É isso daqui, ó. Obedecendo Ah, essas regrinhas aqui. é um desenho específico sempre. Isso, isso. Essas Ah, ok. alturas vão obedecer isso daqui, né? Tá. Essas alturas vão obedecer isso daqui. E esses valores da T1, T2, T3. Tem aqui também esses valores, tá? Mas esses valores são simplificados. Vocês vão pegar essa tabelona, que aí sim, para cá tipo, vai dar uma espessura de pavimento, não vai dar só altura de viga. Baseado na altura de viga, na espessura de pavimento, vocês vão chegar nesse T1, T2, delta T1, delta T2, delta T3, né? Essa diferença de temperatura. Que isso é uma coisa importante de ter noção teórica também, né? O que gera o esforço interno não é a variação da temperatura, é a diferença da variação da temperatura. Tá. É uma coisa um pouco mais conceitual. Quem falava bastante disso era Cláudio, quando ele dava temperatura. Conceitualmente, isso é importante saber, quem gosta de estruturas. Ok. E aí a gente vai começar a montar essa tabela aqui, onde a gente vai Uhum. ter B1, B2, T1, T2, Y1, Y2. Então, aqui no slide do exercício, tá, já tá completa. Então, no caso, a gente que vai fazer essa tabela, né? Isso, isso. Ok. Vou explicar como a gente monta ela. Uhum. T1 e T2 e B1 e B2 vão ser. Vão existir essas faixas. Eu tentei fazer aqui com cores para ficar mais fácil. Você está vendo que tem umas cores aqui? Canto esquerdo aqui? Aham. Elas são referentes a essas faixas aqui. Então, por exemplo, a parte azul é referente a essa faixa azul. Uhum. Essas faixas, elas vão até esses pontos onde há mudança de inclinação, tá vendo? Aqui em 15 centímetros, tá Uhum. vendo que ele vai de 0 a 10 a 2,5, vai de 10 a 2,5 e depois ele muda a inclinação? Uhum. Vai nesses pontos onde tem mudança de inclinação,
e também nos pontos onde a gente tem uma mudança de espessura, quando, por exemplo, isso daqui está fazendo essa variação. Entendi. É como se eu tivesse que adicionar uma nova faixa, uma nova linha ali na tabela. Essa parte é importante, vocês entenderam isso? Eu A entendi, só lógica. entendi ali no 0,8. Eu entendi a lógica. Ali A no lógica. 0,8 que você desenha, tem do 0,8, 10, tem do. 0,8 é aqui É, você... embaixo. Não, eu sei, mas você disse que essa inclinação também considera. Como que eu consideraria, entendeu? Essa daí, é. Isso daqui? É, que você disse que essa inclinação também considera. Porque lá eu achei que era só a Considera. inclinação daquela. E aqui está considerado. Você vai ver que o trecho em ciano e o trecho em laranja aqui vai considerar ela. Porque o que vai Tá. acontecer? B1. B1 vai ser o comprimento da faixa de cima e Uhum, B2 vai ser o comprimento da faixa de baixo. uhum, Na verdade, da face superior da faixa e da face inferior da faixa, tá? Eu vou chamar cada linha de faixa. Esse não, uhum, não sei nem se tem nome técnico para isso, mas eu vou tentar ser mais didático. A primeira faixa, uhum, por exemplo, a face superior e a face inferior dela, as duas têm 5,90. uhum, sim. Quando a gente vai para a segunda faixa, continua tendo as duas faces 5,90. Aqui tem 5,90, aqui também tem 5,90. Uhum, Quando a gente vai para essa terceira faixa, aqui vai ter o 2,4, que eu cheguei quando eu uhum, calculei as duas seções, e aqui vai ter esse 1,82. Esse 1,82 eu cheguei por interpolação, né? A gente tem tá. o 2,4 aqui, aqui a gente vai ter o 0,8. Se interpola, você Uhum, vai ver baseado nessa altura aqui, né? Ah, de onde vem essa altura? Aquela distribuição padrão que onde tem esses dados aqui, tem as informações de uhum, como descobre essas alturas. ok. Ponto. E aí você vai chegar no B1 e no B2. Vocês conseguiram entender essa parte de B1 e B2? E essa última linha é referente a esse trecho aqui embaixo também, tá? Tá. Essa última linha aqui, ó, é referente a esse último trecho mais embaixo aqui. Esses trechos é só onde tem esse diagrama. Essa parte Tá. das faixas do B1 e do B2 fez sentido? Fez. Sim. Show. Eu só não tô conseguindo entender ainda como é que faz o desenho do diagrama ali do lado. Esse diagrama aqui É. É fixo. é fixo. Tá vendo Os isso valores daqui? também? Isso daqui é da norma. Claro, você tá vendo. Não sei se troquei a tela, vocês estão conseguindo ver? Tô vendo Tá só. vendo? Os valores também são fixos? Só que são fixos a depender da altura da viga e da espessura do pavimento. As alturas, elas vão obedecer essas regrinhas aqui, tá vendo? Essas alturas H1, H2 e H3, Ah, tá, entendi. essas alturas vão obedecer esses valores aqui. Esses valores T1, T2 e T3 vão obedecer essa tabelinha aqui, que vai depender da altura da viga, a altura de seção transversal é a altura da viga, e vai depender da espessura do pavimento. Então, o que aconteceu no enunciado? Eu vi que a altura da viga era maior que 0,8, que a altura da viga total era o que ela chamou de H-viga mais H da laje, que dava 1,4, maior que 0,8. Espessura de pavimento, ela me dizia que era 15 centímetros, então 150 milímetros. Então, vi que os valores eram 10, 12,5 e 2, na parte de temperatura. Ah, tá, agora fez sentido. Fez? Show. Uhum, obrigada. Nada. E aí a gente montou isso daqui. Isso daqui a gente montou calculando mesa colaborante e juntando a seção que tinha duas vigas, né? Uma coisa que é meio contraintuitiva, mas é o que a gente faz. E nesse processo todo, vocês também vão ter que calcular a altura de linha neutra disso daqui, tá? Vocês vão ver, se vocês pararem para analisar esse documento depois, vocês vão ver que tem algumas coisas meio estranhas que eu faço aqui para calcular a inércia. Essa inércia vai ser útil depois. No momento não, mas depois vai ser útil. Que eu usei. Ah, que é a inércia desses trechos aqui, né? Mas aí dá uma olhadinha aqui que vocês vão conseguir entender. Tá, T1 e T2
Da mesma forma que a gente pega o B1, a largura aqui em cima, esse T1 é o valor do diagrama aqui em cima. E a gente vai fazer isso para cada faixa. Aí, como é que eu vou fazer para essa faixa aqui no meio? Para esse valor aqui no meio? Vai ser quebrado. Semelhança de triângulo, a gente tem as distâncias, a gente chega nesses valores. Depois a gente vai calcular o y1 e o y2. O y1 e o y2 vai ser a distância da linha neutra até essa parte superior ou a parte inferior da faixa. Quando eu calculei essa linha neutra de 1,1, 1,1 era essa distância aqui, tá? O centroide estava mais ou menos aqui e o y bar, eu estou fazendo com o mouse, não sei porquê. Do y bar essa distância aqui. Então, por exemplo, o T2 dessa última linha aqui, né? Essa última linha que é referente a essa faixa aqui, é 1, na verdade menos, né? Quando é para baixo a gente coloca menos. E esse sinal vai fazer diferença daqui a pouco. Menos 1,1. Esse 0,76 aqui é o quê? 1,1 menos esse 25 centímetros aqui. Aqui para cima, a seção toda tinha 1,4. Se para cá para baixo tinha 1,1, para cima vai ter 0,39. 0,39? Acho que é 0,39 do centro de gravidade, né? Ou seja, então, por exemplo, nessa primeira faixa aqui, que é a primeira linha dali de cima, o meu T1 vai ser 10, que é referente ao valor na faixa de cima, enquanto o T2 vai ser o 2,5. Na segunda faixa, vai ser um valor quebrado aqui no meio. Na face inferior, na face de cima, o 2,5 e aqui um valor quebrado, que é, cadê? Nem deu tão quebrado assim, né? Deu um. Deu um? Deu um. Deixa eu ver. 2,5 aqui, de 2,5 a 1, de 1 a 0,1, 0,1 a 0. É isso. Ah, não. Vi a coluna errada, desculpa. T a gente já viu. Tô confundindo as coisas. Aqui a gente vai pegar as distâncias, né? Aqui 0,39. A distância até essa faixa de baixo. Na verdade, a primeira faixa. Vamos com mais calma que eu tô me enrolando. A primeira faixa, face superior. Por definição que a gente calculou, é 0,39. Essa faixa inferior aqui, qual que é a distância? Que vai ser o y2. O 0,39 menos 0,15. Vocês vão ver que vai dar esse 0,24. Vou partir para ver a segunda faixa, então. Né, que é essa faixa aqui. Vocês vão ver que esse y2 vai ser um repeteco do y anterior, né? Essa altura aqui não vai mudar. Enquanto essa face inferior aqui vai dar esse valor aqui menos esse daqui. Vocês vão ver que 0,24 menos esse valor aqui vai dar esse 0,09 aqui. Isso está fazendo sentido para vocês? Tá, eu tô entendendo. Sim. Show. E aí, depois disso, é só você pegarem todas essas linhas, todos esses estados captados, fazer essa conta aqui, gigantesca. É complicado fazer essa conta? É complicado, mas é melhor do que resolver essa integral. Então a gente faz essa conta. Vai fazer essa conta, vai chegar nesses valores, vai pegar esse somatório, e para esse somatório, este se não importa. Então, não se esqueçam, abaixo, se está descendo para baixo em relação à altura do centro geométrico, se é para baixo do centro geométrico,
esse y1 e esse y2 saem negativos. Isso é importante. Vai fazer isso, fazer o somatório dessa última coluna, calcular o momento de inércia também disso daqui, igual eu falei. E aí, calcular o gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura vai ser esse valor desse somatório dividido pelo valor do momento de inércia, que está 4,80. O que significa esse 4,80? Significa que esse ângulo aqui, ele descreve esse ângulo aqui. Significa que a cada metro de viga vai ter uma variação de 4,80 graus Celsius. A cada metro de viga vai ter uma variação de 4,80 graus Celsius. Então, como é que eu... Isso daqui é como se a gente tivesse uma semelhança de triângulo, né? Se eu falei que a cada metro ele varia esse 4,80, se eu multiplicar por um certo outro comprimento, né? Outro certo comprimento, ele vai me dar a variação nesse certo comprimento. Então, eu vou dizer que no centro geométrico esse valor vai ser nulo. Pego a altura para cima, multiplico por 4,80, vou chegar na temperatura aqui em cima. E aqui embaixo vou chegar na temperatura aqui embaixo. E assim a gente determina o gradiente de temperatura. Fez sentido para vocês? Ou pelo menos o processo? Sim, fez sentido. Show. Essa é a parte mais chatinha, eu acho. Sendo bem sincero, eu bati bastante cabeça na época disso daqui para entender. Não é muito intuitivo. A parte de somar as duas seções não é intuitivo. Essa parte aqui até é, mais ou menos, né? Se você já viu o processo uma vez, dá pra ir fazendo. Isso daqui, quando você entende que isso é uma variação por metro, né, de altura, essa conta aqui também faz sentido. Agora o negócio é chegar aqui, né? Esse passo final é tranquilo, o negócio é isso daqui. Que aqui é uma contarada que é fácil de errar. Então, dá aqui alguma dúvida? E do capítulo 6 mais alguma dúvida? Eu não tenho, não. Só essas contas minúsculas que você fez referência, você faz direto ou você tem alguma coisa? Tipo, no B1 e B2 que você vai fazendo semelhança. Você está falando disso daqui? Dessa daqui? Não, não, no B1 e B2 que você vai, tipo, de 1,82, 1,76, tipo, como. Você tem alguma referência de onde você faz ou não, você Não, só faz de cabeça? interpola. Tem que interpolar. Tem que interpolar. Tá, Esse daí não tem outro plano de fugir, você interpola. tá bom. Então, se está. Vocês tiveram mais alguma dúvida desse capítulo 6? Não, eu não. Eu só tava perdida mesmo. Eu ainda não estudei sozinha, então deve surgir mais dúvidas Então, também depois. não. É, Ah, vocês pararem para pegar o exercício, você vai talvez bater um pouco a cabeça, porque as coisas não são tão deduzíveis, não são tão intuitivas nesse tipo de exercício aqui. Então, deixa eu ver o que tem mais do capítulo 6. Beleza, então. Vou ver aqui se tem. Eu acho que não tinha nada a ponto de ser relevante.
carga móvel, mas daqui é linha de fluência na área, né? Tem que é conta também, né? Saber fazer conta. Esse da carga móvel, ela chegou, eu acho que é a mesma coisa, ela chegou a fazer um exemplo na última aula. Ah, ela Tipo, costuma fazer. mas né, se é a mesma coisa. Mas só a temperatura que ela mandou a gente estudar e ela É. não deu, né? E eu fiquei muito perdida. Mas é isso, aí semana que vem eu tento falar com você. Eu vou tentar ajudar bastante fim de semana e eu falo com você pra tentar marcar pra tirar as dúvidas. Tranquilo. Então é isso, gente. Bom descanso aí. Obrigada, Bons você também. estudos. Bom fim de semana. Tchau, boa noite. Tchauzinho. Boa noite.